Tudo bem? Mais uma aula para vocês hoje, pessoal. E essa aula vai ser a última aula que nós vamos, que vai ser necessária para poder fechar o primeiro tema do nosso livro, certo? Então, o tema de hoje vai ser sobre a regulação do corpo. Vamos falar sobre o sistema endócrino. Para que serve o sistema endócrino, pessoal? Antes de começar a falar sobre ele, deixo para vocês as informações, que é o seguinte: acompanhem essa aula e complementem o estudo de vocês utilizando o livro, certo? Então, as coordenadas para onde vocês vão achar esse conteúdo. Então, tema 1, capítulo 4, páginas 34 a 42. Então, é só ir lá, você vai ter mais informações do que foi visto, tá bom? Então, bora, vamos começar? Então, vamos lá. Sistema endócrino, pessoal. Vocês já ouviram falar em hormônios, coisa e tal. Então é o seguinte: o sistema endócrino vai ser aquele sistema que ele vai regular o nosso corpo por meio do quê? Por meio de hormônios. Então, para várias funções que nós temos no corpo da gente, vai ter a mediação do quê? De um determinado hormônio. Quando você come, você vai ter determinados hormônios que vão atuar para poder controlar os níveis de sangue. Quando você está em perigo, tem determinado hormônio que entra em ação para poder preparar o seu corpo para situações de perigo, de que você tem que fugir. Você vai ter hormônios que vão ser importantes para o seu desenvolvimento corporal, hormônios importantes para você poder crescer, hormônios que vão ser fundamentais durante a sua puberdade, certo? Como vocês estão nessa época de mudança do corpo e tudo mais, então vocês estão cheios de hormônios em que esses hormônios vão modificar o corpo de vocês para preparar vocês para se tornarem adultos de fato, certo? Então, vamos lá. Quando a gente fala do sistema endócrino, o sistema endócrino vai ser aquele sistema, como já adiantei para vocês, que regula o corpo através de hormônios, que vão atuar em órgãos-alvos, estimulando-os ou inibindo-os. O que seria um órgão-alvo? Um órgão-alvo é um órgão que vai o quê? Que vai ser o alvo daquele hormônio. Então, por exemplo, um hormônio liberado lá na hipófise, que é uma glândula que nós temos aqui na cabeça, que ele vai estimular o ovário a produzir óvulos. Então, o órgão-alvo desse hormônio vai ser o quê? O ovário. Então, o que ele vai fazer? Como é que os hormônios chegam nos seus órgãos-alvos? Por meio do sistema cardiovascular. O nosso sangue vai carregar esses hormônios. Porque esses hormônios, eles vão o quê? Eles vão fazer teletransporte e vão entrar em contato com o órgão que eles precisam entrar em contato. Então, o que vai acontecer? Você vai ter a ajuda do sistema cardiovascular que vai levar esses hormônios para os determinados órgãos que precisam ser estimulados ou inibidos pelos esses hormônios, certo? Então, o que é um hormônio? Um hormônio ele vai ser uma substância química que vai ser produzida por glândulas que vão atuar no sentido de controlar ou auxiliar o controle de alguma função do corpo. Então, sempre que a gente pensa em hormônio, temos que pensar em glândulas. O que são glândulas? Glândulas são estruturas que vão secretar substâncias, certo? E essas glândulas podem secretar substâncias para fora do corpo ou para dentro do corpo, que é o caso das substâncias dos hormônios, no caso. Então, os hormônios eles podem ter uma natureza lipídica, ou seja, pode ser proveniente de lipídios, de gorduras, pode ter uma natureza proteica, pode ser originados de proteína, certo? Então, os hormônios eles estão com a gente durante a nossa vida toda, certo? E aí você tem o quê? Glândulas que, pela ação dos hormônios, liberam determinados hormônios. Então, tem glândula que controla a produção de um determinado hormônio de uma outra glândula. Então, tem isso. Tem hormônios que estimulam a glândula e tem hormônios que vão o quê? Estimular uma glândula a estimular uma outra glândula a produzir um hormônio. É meio complicado, mas calma. Ao longo da aula vamos esclarecer as dúvidas, tá? Já que a gente está falando de glândulas, então a gente precisa falar o seguinte, sobre elas, os tipos de glândulas que nós temos no corpo. Então, por exemplo,
As glândulas vão ser formadas por um tipo específico de tecido, que é o tecido epitelial. Então, ele vai ser feito de células epiteliais que tem a função de secretar. Secretar é o mesmo que produzir, lançar, certo? E as glândulas podem ser classificadas como o quê? Como exócrinas, endócrinas e mistas. Só acompanhar o cursor aqui, tá? Uma glândula exócrina são aquelas que secretam para fora suas secreções. Então, glândulas exócrinas são o quê? São glândulas que vão produzir para fora do corpo. Então, por exemplo, a gente pode colocar como exemplo aqui, ó, glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, que produzem o sebo que nós temos, uma gordura que nós temos na nossa pele. Por exemplo, vocês estão agora na puberdade, que está começando a aparecer espinha, beça. Então, as glândulas sebáceas estão trabalhando muito por conta da ação dos hormônios sexuais de vocês, e aí a glândula sebácea produz bastante gordura na nossa pele. Então, a nossa pele tende a ficar oleosa, certo? E uma pele oleosa é mais propícia a desenvolver acne, que são as espinhas, certo? Glândula lacrimal, que é a glândula que produz a lágrima que fica no nosso olho, certo? E por aí vai, nós temos uma porção de glândulas que secretam para fora do corpo. Glândula salivar é uma glândula exócrina, certo? Que produz saliva na nossa boca. Temos as glândulas endócrinas, que são glândulas que vão secretar para dentro do corpo. Ou seja, você tem uma glândula que ela vai em quê? Em vez de jogar para fora do corpo, ela vai jogar na corrente sanguínea essa sua secreção. É o caso das glândulas endócrinas, que vão compor o quê? O sistema endócrino, certo? E temos as glândulas mistas. O que é uma glândula mista? A glândula mista é uma glândula que ela tem uma dupla função. Ou seja, ela tem parte delas produz secreções exócrinas para fora do corpo e também em outra parte produz o quê? Secreção endócrina para dentro do corpo, certo? Vamos ver algumas glândulas mistas ao longo dessa aula, tá legal? E aqui, ó, você tem aqui a origem de uma glândula. Então, você tem o tecido epitelial, ele vai formar aqui, ó, a glândula, só que aí, dependendo da natureza da glândula, ela pode o quê? Ela pode se tornar uma glândula exócrina, ou seja, a glândula exócrina é aquela glândula que tem o quê? Que o tecido epitelial forma um ducto, que é o canal por onde vai sair a secreção, certo? E aqui é a parte secretora dela, beleza? Passei. E aqui a glândula endócrina. A glândula endócrina, ela não tem canal de ducto, ou seja, só tem a parte secretora que vai lançar o quê? A sua secreção na corrente sanguínea, aqui nos capilares, ok? Então, essa imagenzinha assim, só para poder ilustrar como é a diferença das glândulas. Glândula exócrina e a glândula endócrina. E aqui, ó, nós temos o quê? As glândulas que vão compor o nosso sistema endócrino. E aí nós temos o quê? Ó? Hipófise, hipotálamo, tireoide, paratireoide, timo, suprarrenais, pâncreas e as gônadas. As gônadas vão ser as glândulas sexuais, testículo e ovário, certo? Então vamos lá. E aqui, ó, um esqueminha de onde se localizam essas glândulas. Então, ó, você tem algumas glândulas que eu coloquei mais aqui, ó, a glândula pineal, ela fica na região aqui do cérebro. O que ela vai fazer? A glândula pineal, ela produz um hormônio chamado melatonina. A melatonina é um hormônio que ele é somente liberado aonde? À noite, no escuro total, na ausência total de luz, que ele é liberado. Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar, a mãe de vocês falando, menino, vai dormir para você poder crescer. Como é que você dormindo você cresce? Por conta disso. A melatonina liberada pela glândula pineal, ela vai ser o quê? Um hormônio que vai estimular o crescimento, certo? Então, somente à noite que ela é liberada, quando você dorme, no escuro.
E aí, quando você tem contato com luz, enquanto você dorme, a melatonina, na hora, ela para de ser secretada, certo? Então, a melatonina é um hormônio muito importante para o crescimento do corpo. Temos aqui o hipotálamo, que ele está muito próximo da hipófise, só que o hipotálamo, ele vai ser uma glândula que produz uma gama muito grande de hormônios. E parte desses hormônios que são produzidos pelo hipotálamo, a hipófise, que vai o quê? Que vai secretar. Então a hipófise produz alguns hormônios, mas a grande maioria dos hormônios que ela secreta vem daqui, ó. Cadê o cursor? Aqui. É o hipotálamo que produz, que manda para a hipófise, que a hipófise vai liberar. A hipófise vai ser uma glândula que vai controlar, por exemplo, alguns hormônios dela vão ser responsáveis, vai ser o GH, que é um hormônio de crescimento, que a gente usa para poder crescer. Vai ter hormônios que vão atuar na tireoide, vão ter hormônios que vão atuar nos ovários, nos testículos, certo? A hipófise é chamada de glândula mestra. Por quê? Porque ela regula a função de muitas glândulas do nosso corpo, certo? Glândulas do sistema endócrino, no caso. Temos aqui a tireoide, que é uma glândula até um pouco mais conhecida de vocês, porque, por exemplo, tem gente que fala, tem problema na tireoide, tem um metabolismo muito acelerado, muito lento. Por quê? Porque os hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4, eles vão o quê? Eles estão ligados com a questão do metabolismo. Se a tireoide produz muito hormônio, o metabolismo vai ficar muito acelerado. Se ela produz pouco hormônio, o metabolismo fica mais lento, certo? Então, são os hormônios da tireoide que vão regular o nosso metabolismo. E tem um outro hormônio que é pouco falado na tireoide, que é a calcitonina, que é um hormônio que vai estimular a deposição de cálcio nos ossos. Então, é um hormônio que ajuda o quê? A pegar cálcio e botar no nosso esqueleto, certo? E também temos o quê? A paratireoide, que é uma glândula que ela vai ser responsável pelo quê? Pela produção do paratormônio, que é um hormônio responsável pela retirada de cálcio dos ossos. Então, o cálcio que a gente tem no nosso sangue, ele serve para muita coisa. O cálcio não só serve para poder construir o esqueleto, mas serve também para quê? Para coagulação do sangue, para transmissão nervosa, para ajudar na contração muscular. Então, a gente precisa ter um certo nível de cálcio no nosso sangue. Então, quando tem cálcio sobrando demais, a tireoide vai o quê? Estimular, por meio da calcitonina, a colocar nos ossos. Quando tem cálcio de menos no sangue, então o paratireoide, com o uso do paratormônio, vai o quê? Vai tirar cálcio dos ossos para colocar no sangue, certo? Temos aqui o timo. O timo, ele é uma glândula que ela é bem desenvolvida quando a gente é recém-nascido e criança ainda. Conforme a gente vai crescendo, o timo vai perdendo a sua função. O timo, ele é uma glândula responsável por quê? Por produção de células de defesa que nós temos. O linfócito T, por exemplo, que a gente viu lá sobre o sistema imune, então, uma parte deles é produzida pelo timo. Só que aí depois o corpo ele arranja uma outra maneira de produzir esse linfócito T. Porque conforme a gente vai crescendo, vai fortalecendo o sistema imunológico, o timo ele vai perdendo a sua função. Temos aqui as suprarrenais, que são essas glândulas aqui, ó, que ficam em cima dos rins. As suprarrenais são responsáveis pela produção de hormônios como o cortisol, que é o chamado hormônio de estresse. Então, quando a gente está muito estressado, o cortisol é liberado, e o cortisol ele tem uma ação anti-inflamatória. Então, todo mundo aqui deve ter acordado com a garganta muito inflamada, que não passava nem saliva, né? E aí, quando você acorda, aí vai, se levanta, se arruma para vir para o colégio, a garganta está um pouco melhor. Por quê? Porque o cortisol ele tem um efeito anti-inflamatório, então ele controla a inflamação na sua garganta, certo? Também tem o que? A adrenalina, que também é produzida aqui, ó, nas suprarrenais, certo? Que é o hormônio da luta e da fuga. Quando a gente toma um susto ou está em uma situação de perigo, o coração logo acelera, a respiração fica ofegante, você fica mais alerta por conta do quê? Por conta da ação da adrenalina, certo? E temos aqui, ó, o pâncreas. O pâncreas ele é uma glândula mista, certo? Aqui, ó, que ele tem uma função no sistema digestório, porque ele produz o suco pancreático,
Só que ele também tem a atuação no sistema o quê? Endócrino, que ele produz a insulina e glucagon. A insulina e o glucagon são dois hormônios que vão regular a nossa glicemia. O que, que é glicemia? Glicemia é o nível de açúcar que nós temos no sangue, nível de glicose, certo? Então, quando tem glicose demais, a insulina entra em ação para poder pegar essa glicose e guardar dentro das células. Quando a glicose cai, o glucagon, que é um hormônio que faz oposição à insulina, vai o quê? Vai tirar, vai pegar essa glicose que foi estocada e vai liberar no sangue para poder aumentar a glicemia, certo? E aqui temos ovários e testículos, certo? São as glândulas endócrinas que têm um papel reprodutor. São mais duas glândulas mistas, porque tem uma parte que é de secreção para fora do corpo. No caso, o ovário libera óvulos e o testículo libera espermatozoides. Mas ele também produzem hormônios, que são o quê? Testosterona, no caso dos homens, produzidos pelos testículos. E no caso dos ovários, estrogênio e progesterona, certo? Mas eu vou falar mais dessas glândulas sexuais quando a gente chegar na parte de reprodução humana, certo? Eu vou falar com mais detalhe deles, tá legal? E aqui, ó, um esqueminha de como funciona os hormônios, porque tem alguns hormônios que inibem a ação de outros. No caso do açúcar no sangue. Quando a gente come, a nossa glicose ela aumenta. Então vai estimular o quê? A produção da insulina. E o que a insulina faz? Ela pega esse excesso de glicose e guarda onde? No fígado, na forma de glicogênio, que é uma reserva que a gente faz de glicose, certo? E aí, quando a glicose no sangue diminui, quem vai ser estimulado? O glucagon. E o glucagon ele faz o quê? Ele vai quebrar esse glicogênio novamente o quê? Em glicose. E vai jogar lá no sangue para poder o quê? Aumentar a glicemia. Então fica o quê? Nesse ciclo aqui. Então, os hormônios eles regulam a produção de outros hormônios também, certo? E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só me mandar mensagem no privado, tá? Não esqueçam de complementar o estudo de vocês com o livro, que o livro tem mais explicações, porque eu dou um apanhado geral do capítulo, então o livro pode entrar mais em detalhes, aprofundar mais em algumas partes, certo? Então é isso. Então, um bom dia para vocês e estudem, tá legal? Forte abraço.